Bom, a palestra trata sobre o assunto análise de sentimentos. Durante a apresentação vou explicar melhor o que é o conceito. Basicamente, então, eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, falar de conceitos gerais sobre esse termo análise de sentimentos, depois eu vou detalhar um pouco mais, falando das abordagens de análise, e finalmente vou falar sobre alguns projetos de pesquisa que eu tenho nessa área. Basicamente, quando a gente vai numa loja online e quer comprar um produto ou contratar um serviço como um hotel, por exemplo, é muito comum a gente encontrar revisões, comentários aí deixados por outros usuários, outros consumidores sobre o assunto. Então, por exemplo, aqui eu apresento duas revisões de usuários sobre uma padaria. Então, isso aqui varia muito, mas, por exemplo, aqui tem uma classificação daquele tipo 5 estrelas, um título e os comentários mais detalhados. Então, esse primeiro usuário, por exemplo, gostou, colocou tudo de bom de uma forma geral e fez os seguintes comentários. A padaria oferece um excelente café da manhã, mas nada barra o lanche da tarde. Muitas opções, muitas diversidades e para quem aprecia café, tem uma boa variedade também, atendimento rápido e dinâmico. Então, assim, de uma forma bem resumida, ele falou aqui que a padaria tem café da manhã, café da tarde, tem muitas opções, uma grande variedade. Falou também do atendimento, que é rápido e dinâmico. Então, fez vários comentários aqui sobre a padaria. Esse outro também colocou aqui bom e fez o seguinte comentário. Eu encomendei um frango, veio meio cru, mas estava gostoso. Tem várias opções de doce também. Gosto muito, menos do frango, kkk. Então, ele falou então também que a padaria tem opções de doce e que ele gostou, mas não gostou do frango. Então, fez uma crítica ao frango em tom aí de brincadeira. Então, vocês podem ver que esses comentários são informais, normalmente são informais, tem erros de português, tem concordâncias erradas, etc. Tem gírias, às vezes. Então, é assim que, de uma forma geral, são apresentados esses comentários. E esses comentários, eles são muito úteis. Então, essas opiniões deixadas aí em revisões de produtos e serviços têm um grande valor para os dois lados. Para o lado do consumidor, ele auxilia então outras pessoas que estão em compras para ver a opinião, se vale realmente a pena comprar aquele produto ou contratar aquele serviço. E para o lado das empresas, eles também são muito úteis na monitoração desses produtos. Então, isso aí serve, por exemplo, para manter um bom relacionamento com o cliente, as políticas aí de relacionamento com clientes, para definir estratégias de marketing. Então, baseado nisso aí, ele pode mudar ou definir uma estratégia de marketing melhor. E contribui também esses comentários para melhorias aí dos produtos e até mesmo para a inovação. Então, essas opiniões são muito valiosas. E elas estão aí disponíveis e podem ser facilmente coletadas em redes sociais, em blogs, fóruns de discussão, sites de venda online. Então, se eu tenho tudo isso disponível, qual que é o problema que eu tenho que enfrentar do ponto de vista computacional, assim, para fazer isso de forma automática? Porque uma coisa é você ir lá, por exemplo, se eu voltar aqui, uma coisa é um usuário, um ser humano, ler cada comentário desse e interpretar. Para nós, seres humanos, é fácil fazer isso. Agora, por outro lado, para grandes empresas aí, imagina a Amazon, por exemplo, a quantidade de comentários é gigantesca. Então, não dá, é inviável também para um ser humano olhar cada um e depois tirar conclusões gerais aí sobre isso aí. Então, o problema maior de processar isso aí, um dos grandes problemas é a quantidade de opiniões que estão disponíveis. Então, eu preciso processar essa grande quantidade de opiniões e fazer para o consumidor ou para a empresa apenas um resumo aí final, ou seja, que conclusão que eu chego aqui, o produto é bom, é ruim, quais as vantagens, desvantagens, as principais vantagens e desvantagens desse produto.
Então, eu preciso fornecer um resumo dessas considerações, eu preciso processar esse grande volume de dados. Nós estamos aí na era do Big Data, né? Eu estou falando aí para empresas como a Amazon, por exemplo, talvez milhões de comentários aí por dia. Então, eu preciso processar tudo isso. E o outro grande problema a ser enfrentado do ponto de vista computacional é que esses textos estão em linguagem natural. E, então, eles estão facilmente interpretados por seres humanos, mas são muito difíceis de ser analisados por um programa de computador. Mesmo que o texto fosse um texto completamente formal, já seria complicado essa análise. Mas, para piorar, esses textos são informais, tem gírias, tem ironias, sarcasmos, tem os emoticons, que são aquelas carinhas que são colocadas ali, ou coisas do tipo kkk, que apareceu no outro lá. Então, essa é a grande dificuldade de processar isso em termos computacionais. Então, dada essa motivação inicial aí, vamos definir melhor quais são os conceitos envolvidos nessa questão de análise de sentimentos. Então, primeiro definindo esse termo, análise de sentimento, que é também chamado aí de mineração de opinião. Então, ele é o estudo computacional sobre as opiniões das pessoas, suas avaliações, atitudes e emoções em relação a entidades tais como produtos, serviços, organizações, indivíduos, eventos e seus diferentes aspectos. Eu vou explicar melhor o que são esses aspectos daqui a pouco. Na verdade, esses dois termos, eles têm pequenas diferenças. Eu posso dizer que a mineração de opinião extrai e analisa a opinião das pessoas sobre uma entidade, então, um termo mais genérico, opiniões de uma forma geral, e a análise de sentimento identifica os sentimentos expressos nessas opiniões, ou seja, eu quero saber se o sentimento é positivo, negativo, ou algum tipo de emoção envolvida aí na análise, na opinião. Então, nesse documento, nessa palestra, eu vou tratar o tema análise de sentimentos e mineração de opinião como sendo a mesma coisa. É o que a maioria dos autores aí adota. Então, vou usar simplesmente o termo análise de opinião. Bom, então, tratando disso, essa análise de sentimentos, ela pode ser feita basicamente em 3 níveis de granularidade. A nível de documento, a nível de sentença e a nível de aspecto. A nível de documento, ela vai classificar o documento como um todo. Um documento aqui poderia ser uma revisão daquelas. E vai atribuir um sentimento positivo ou negativo em relação ao documento como um todo, em relação à revisão como um todo. Já a nível de sentença, ele vai classificar o sentimento de cada sentença subjetiva. Sentenças subjetivas são aquelas que têm realmente uma opinião, em contraste com aquelas objetivas, que são aquelas que não têm opinião. Então, normalmente as objetivas a gente ignora e verifica só as subjetivas. Então, cada sentença, cada frase do texto ali vai se dar um sentimento para aquela frase. Então, você pode ter, às vezes, uma frase positiva, outra negativa, no mesmo documento. Bom, e a nível de aspecto, que é o nível mais detalhado e mais interessante, você vai classificar os aspectos específicos. O que são os aspectos? São as características, atributos ou componentes aí da entidade que você está avaliando. Então, você deve primeiro identificar essas entidades e então identificar esses aspectos. E aí, então, você dá uma classificação para cada um desses aspectos. Vou dar um exemplo para a gente entender melhor aqui. Eu tenho aqui um exemplo de uma revisão. Nessa revisão, eu numerei aqui as sentenças, então esses números aqui correspondem a cada uma das sentenças. E as cores vão indicar aqui as entidades, os aspectos e os sentimentos. Então, por exemplo, o texto é assim: eu comprei um iPhone 2 dias atrás, ele era muito chique, a tela de toque, o touchscreen dele era realmente muito legal, a qualidade de voz era muito clara, entretanto minha mãe foi muito má comigo porque eu não falei para ela antes de comprá-lo. Ela também achou que o telefone era muito caro e queria devolvê-lo para a loja. Então, essa é a opinião. Provavelmente é um adolescente que comprou um telefone sem a mãe saber. Bom, a gente pode identificar aqui 2 entidades que estão de azul aqui. Ó. O iPhone, que é a entidade que eu estou avaliando, e aparece ainda aqui a mãe do menino. A mãe, embora seja uma entidade aqui, não é uma entidade de interesse aqui. Eu quero analisar só o iPhone, que é o interesse principal aqui.
Os aspectos que estão de laranja são, por exemplo, a tela de toque e a qualidade de voz do iPhone. São duas características aqui do iPhone que eu quero analisar. E ainda tem o preço, que é um aspecto embutido, um aspecto implícito aqui. Quando a mãe fala assim, quando ele fala assim, ela, a mãe, também achou o telefone muito caro. Então, embora não esteja falando de preço aqui, essa expressão muito caro se refere ao aspecto preço que ela está analisando, preço do telefone. Então, tem um aspecto implícito aqui, que é o preço. Bom, e tem os termos que indicam aqui os sentimentos, que estão de verde. Então, quando ele fala assim, muito chique, muito legal, são sentimentos positivos. Muito clara, para a qualidade de voz, também é um sentimento positivo. Já o muito maqui, que ele fala da mãe, já é um sentimento negativo. E o muito caro também é um sentimento negativo do ponto de vista de preço. Então, eu posso usar esses termos para identificar também os sentimentos envolvidos em cada aspecto. Então, a ideia aqui quando eu faço a análise a nível de aspecto, é identificar essas entidades, esses aspectos, e associar os sentimentos a cada um desses aspectos e analisar se eles são positivos ou negativos. Então, essa é a análise mais detalhada. Se eu estivesse fazendo uma análise a nível de sentença, eu ia olhar cada sentença dessa aqui e falar, por exemplo, a primeira sentença é objetiva, não está emitindo opinião aqui. Simplesmente falou que comprou 2 dias atrás. Já a segunda, ele era muito chique, já é uma sentença que eu vou analisar como positiva. Bom, aí tem algumas dificuldades, por exemplo, esse ele aqui. O que é o ele? O ele se refere ao iPhone. Então, esse é um tipo de interpretação de linguagem natural que o meu software teria que ser capaz de interpretar, que esse ele se refere ao iPhone. Então, aí entra muito a questão de processamento de linguagem natural, que é um assunto que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Então, eu teria que fazer essa análise aqui de cada sentença para dizer se ela é positiva, negativa ou não tem, ou é objetiva, no sentido de não ter opinião. Se fosse a nível de documento, então, a nível de sentença, eu vou encontrar sentenças positivas e outras negativas. A nível de documento, então, eu vou decidir como um todo se isso aqui é mais positivo ou mais negativo. Ok? Então, essa é a ideia aí dos níveis de granularidade. Bom, aí vamos definir mais alguns termos. Então, tem essa questão que eu falei ali, os aspectos podem ser explícitos ou implícitos. Então, explícitos é quando são os termos aí, são os termos que indicam aspectos, são encontrados diretamente na sentença. Por exemplo, na sentença, a tela de toque era realmente muito legal. Aí está explícito aqui que a tela de toque é um aspecto. A qualidade de voz era muito clara, então a qualidade de voz é outro aspecto. E tem os aspectos implícitos, que são aqueles que não estão explicitamente expressos aqui, mas tem termos que indicam eles. Então, eles podem ser inferidos aí a partir das expressões de sentimento. Então, por exemplo, nessa frase, ela também achou que o telefone era muito caro. Esse muito caro é uma expressão de sentimento que dá para eu deduzir aqui que eu estou falando de um aspecto preço. Então, embora o preço não seja um termo explícito aqui, ele é um aspecto que está em análise. Então, essa é a diferença dos explícitos versus implícitos. Basicamente, os implícitos são mais difíceis e tem menos pesquisa nessa área envolvendo aspectos implícitos. Bom, detalhando um pouquinho mais sobre a análise de sentimentos baseada em aspectos, basicamente eu tenho aqui 3 tarefas básicas que devem ser feitas a nível de aspecto. Primeiro, identificar, extrair os termos de aspectos. Por exemplo, identificar e extrair lá que tela de toque, qualidade de voz e preço são aspectos. Depois eu vou identificar e classificar os sentimentos expressos em relação a esses aspectos extraídos. Então eu vou usar aqueles termos lá como muito legal, muito claro, muito caro, para dar uma classificação positiva ou negativa para esses aspectos. E a partir de várias dessas classificações, desses aspectos, eu vou fazer um sumário final aí para que o interessado final aí visualize isso. Então, tem várias formas de apresentar. Aqui tem um exemplo através de uma tabela, onde cada linha aqui representa um aspecto. E eu tenho uma pontuação e uma polaridade. Polaridade seria simplesmente aqui positivo ou negativo. E associado a essa polaridade, eu poderia ter definido pontuações, do tipo assim,
se é muito positivo ou muito negativo, então uma pontuação numérica, como exemplo assim. A mesma coisa eu faço para as entidades. A maioria dos trabalhos, entidades e aspectos são colocados como tudo junto numa mesma tabela aqui para análise. E nesse caso eu descartaria a mãe aqui, né, que o que interessa aqui é só o iPhone. Então essas são as tarefas envolvidas na análise de sentimentos baseada em aspecto, que é a mais interessante e a mais detalhada. Bom, além disso, eu tenho também análise de sentimentos comparativa. Então, muitas vezes eu não falo o sentimento em relação a um aspecto ou a uma entidade específica. Às vezes eu comparo duas ou mais entidades ou aspectos aí. Então, por exemplo, nessa frase assim, ó, dirigir o Honda Civic e ele não chega nem perto do Toyota, eu estou fazendo uma comparação entre o Honda Civic e o Corolla. Nesse outro exemplo aqui, a tela de toque do Moto G5 é muito melhor do que a do Samsung Galaxy J5. Então, eu estou comparando dois aspectos. Na verdade, estou comparando dois aspectos, não. Estou comparando o aspecto tela de toque de dois celulares, de duas entidades, o Moto G5 e o Galaxy J5. Então, eu posso comparar então aspectos entre duas ou mais entidades ou diretamente as entidades. Então, é a análise de sentimentos comparativa. Então, uma forma de identificar isso é tentar identificar palavras que indicam comparações, como advérbios comparativos, superlativos e outros termos. Então, termos assim, mais, menos, tão quanto, melhor, pior, etc. Ou termos assim, excede, supera, prefere, o número 1. Então, indicam comparações. Algumas vezes isso é difícil. Então, por exemplo, nessa frase aqui, ó, da tela de toque, eu falo muito melhor. Então, é mais fácil de identificar que eu estou fazendo uma comparação. Mas nesse primeiro exemplo, está meio subentendido aqui. Ó. Então, ele não chega nem perto, para nós seres humanos, eu posso interpretar isso como sendo o Honda Civic pior do que o Corolla. Mas imagina um algoritmo ter que interpretar que essa frase expressa uma comparação. Então, eu vou apresentar assim, algumas dificuldades que tem relacionadas a essa análise. Bom, em relação à classificação desses sentimentos. Então, primeiro tem a questão da sentença ser objetiva ou subjetiva. Então, subjetiva expressa opinião e objetiva não expressa opinião. Essas subjetivas não são normalmente eliminadas. Não tem interesse na análise de sentimentos. Bom, aí tem vários níveis de classificação. Eu posso ter uma escala, por exemplo, muito negativo, neutro, positivo, muito positivo. Nesse caso, o neutro é quando eu não consigo identificar um sentimento. Assim, não é positivo nem negativo. Bom, eu posso ter escala numérica também, assim, mais 1,5, menos 1,5. Ou, na maioria dos casos, a classificação é simplesmente binária, entre positivo e negativo. Tem uma área relacionada a isso que classifica em relação à emoção. Então, no caso da emoção, eu quero dizer se a pessoa está expressando alegria, tristeza, raiva, medo, confiança, nojo, surpresa, ansiedade. Então, eu quero identificar a emoção ali, emitida na opinião. Bom, como que eu faço a classificação de sentimentos? A forma mais simples seria usar palavras-chave. Então, do tipo assim, se existe uma palavra-chave na sentença indicando um sentimento positivo ou negativo, então eu posso classificar aquela sentença. Então, por exemplo, termos como feliz, triste, com medo, chateado, indicariam um sentimento ali. O problema disso é que eu simplesmente vou fornecer assim, uma lista de palavras positivas, uma lista de palavras negativas, e aí se eu encontrar essa palavra no texto, eu classifico ela como positiva ou negativa. É a forma mais básica, mais simples. O problema disso é, por exemplo, tem o problema da negação. Então, por exemplo, uma frase, hoje foi um dia feliz, e
hoje não foi um dia feliz, elas seriam consideradas positivas porque aparece a palavra feliz. Outra questão é a necessidade de presença explícita dessas palavras e sentimentos. E muitas vezes você expressa um sentimento sem usar essas palavras. Por exemplo, aqui, ó. Meu marido entrou na justiça para ficar com a guarda dos filhos. Tem uma carga emocional grande aqui nessa sentença e não contém nenhuma palavra explícita aí de sentimentos. Então, você, por exemplo, não poderia classificar essa sentença baseada em palavras-chave. Bom, você tem ainda a classificação baseada em afinidade léxica. Essa é um pouquinho mais sofisticada, mas ainda exige aí a presença de palavras-chave. Só que aí você pode pegar alguns corpos linguísticos, ou seja, uma coleção aí de documentos, e definir, baseado na ocorrência dessas palavras, probabilidades associadas a sentimentos. Então, você poderia, por exemplo, falar assim, a palavra acidente, em 75% dos casos, ela tem um sentimento negativo. Então, quando você fala assim, acidente de carro, ferida em acidente, tem um sentimento negativo. Então, na maioria dos casos vai ser negativo, mas podem acontecer coisas do tipo assim, se não tratar a negação, por exemplo, você fala, eu evitei um acidente. Aqui já seria a palavra acidente no sentido positivo. E outros sentidos, por exemplo, encontrei minha namorada por acidente. Então, isso aí é dependente de domínio. Então, tem esses problemas. Você pode ainda tentar associar a palavra de acordo com uma classificação gramatical. Por exemplo, se uma palavra aparece como substantivo ou como adjetivo ou advérbio, alguma coisa assim, ela pode ter sentimentos diferentes dependendo da classificação gramatical dela. Então, aí envolve também o processamento de linguagem natural. Bom, você ainda pode classificar os sentimentos usando métodos estatísticos. Basicamente, você usa aí métodos de aprendizagem de máquina. Então, o método de aprendizagem de máquina, eu vou detalhar daqui a pouco, basicamente você treina um algoritmo, você fornece para ele dados que você sabe a classificação, para ele aprender padrões, para depois ele classificar dados que ele não sabe. Então, basicamente, assim, ele se baseia num conjunto de treinamento ali, ou num conjunto de padrões aprendidos de alguma forma. Esses métodos, apesar de eles terem esses resultados interessantes, mas eles são semanticamente fracos, ou seja, você realmente não trata semântica ali, e eles necessitam de muitos dados para treinamento. Então, muitas vezes você mudou o domínio ali, você precisa treinar ele de novo com outro conjunto de dados. Isso acaba sendo uma desvantagem, porque muitas vezes esses dados para treinamentos são caros ou não estão disponíveis. Bom, você tem ainda a classificação baseada em conceitos. Aí a ideia é usar, por exemplo, ontologias, redes semânticas, que são formas de organizar conceitos. Por exemplo, você falar que uma entidade está relacionada com a outra de alguma forma. Quem já viu aí, por exemplo, modelos de entidades de relacionamentos, modelos de classes, na UML, por exemplo, são formas aí de organização de conhecimento. Mas tem outras formas mais sofisticadas, organizações hierárquicas. Então, usando esses conceitos, assim, você tenta modelar o mundo, organizando esses conceitos, também esse tipo de conceitos são muito úteis aí para análise de sentimentos. Então, eles são bases realmente que têm são fortes aí semanticamente, mas normalmente são limitados a certos domínios, porque é muito difícil construir essas redes conceituais. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais essas abordagens relacionadas a isso. Bom, basicamente a gente tem que tratar aqui então na análise de sentimento essa questão de conteúdo, conceito, contexto do texto. Então as pesquisas elas devem ir aí em direção a uma análise baseada nesses termos, assim, analisar o conteúdo, o conceito e o contexto. Análise comparativa é interessante, assim, é interessante se eu puder, por exemplo, fazer comparações ao invés de emitir opinião. Então eu posso, por exemplo, comparar a tela de toque do iPhone com a do Galaxy, ou eu posso falar aí das fragilidades de cada uma das telas de toques. E aí, para a gente entender por que esse contexto é interessante, tem alguns exemplos aqui. Ó. Então, opiniões em contextos distintos. Então, quando eu falo assim, quarto pequeno ou fila pequena,
esse termo pequeno que indica um sentimento, ele pode ser, por exemplo, negativo, se eu estiver falando de hotel, quarto pequeno seria uma opinião negativa, mas fila pequena, se eu estiver falando de um caixa de banco, isso seria um sentido positivo. Uma opinião do tipo, leia o livro. Se eu estiver no contexto aí de revisão de livro, isso é positivo. Estou indicando para a pessoa leia o livro. Agora, se eu estiver falando de revisão de filme, alguém manda eu ler o livro, é porque está falando mal do filme. Então, tem um contexto negativo. Então, assim, todas essas opiniões dependem muito do contexto e esse contexto tem que ser levado em consideração na hora de fazer a análise de sentimentos. Bom, e eu tenho ainda a análise de sentimentos multimodal. Ou seja, com as novas fontes de opinião, por exemplo, webcams, touchpads, os diversos formatos de áudio, e a forma de fazer audiovisual aí, ao invés de texto, isso traz novas oportunidades para análise de sentimentos. Então, por exemplo, usando uma imagem ou um vídeo, eu posso fazer análise usando análise de expressão facial, análise do movimento do corpo, tudo isso pode indicar algum sentimento. A escolha de uma música, quando eu coloco uma música de fundo, por exemplo, ali no vídeo, ou a cor que eu coloco, as cores de filtro que eu coloco, isso tudo pode indicar sentimentos além do texto. Então, são novas oportunidades aí de análise de sentimentos, que ainda é pouco explorada aí, em termos de pesquisa. Bom, então essa foi uma visão geral do que é a análise de sentimentos, os conceitos envolvidos. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais, falando aí das abordagens. Então, agora eu vou mais para o ponto de vista aí de computação, como que a gente faz para tratar esses textos aí e identificar os sentimentos. Então, basicamente, assim, a questão da classificação dos sentimentos é uma questão que pode ser considerada como um problema de classificação. O problema de classificação é muito útil, é muito usado aí em recuperação de informação, em computação de uma forma geral, que a ideia é assim, dado uma coleção de documentos, que seriam então as revisões ou as sentenças, aí, dependendo do nível de granularidade ou aspectos, e dado um conjunto de classes, então, por exemplo, classe positiva e negativa, ou então cada uma daquelas escalas, aí a ideia de um classificador é uma função binária, você fazer programar uma função que, dada para cada documento aí nessa coleção e para cada classe, ele vai dizer se aquele documento pertence ou não àquela classe. Então, basicamente, é uma classificação binária aí, dizendo se pertence ou não àquela classe. Então, por exemplo, um documento pertence à classe positiva ou ele pertence à classe negativa. Então, essa que é a ideia de classificação de uma forma geral. Bom, as abordagens para classificação dos sentimentos, basicamente, podem ser divididas aqui em 3 categorias. Aqui. Abordagens de aprendizagem de máquina, abordagens baseadas em léxico e baseadas em conceito. Léxico é uma coleção de termos aí que indicam sentimentos. Então, a aprendizagem de máquina ela pode ser classificada como supervisionada, não supervisionada e algumas vezes também como semi-supervisionada. A análise baseada em léxico ela pode ser feita usando aí dicionários, estão baseados em dicionário, ou usando um corpus linguístico, uma coleção de documentos específicos. E de conceito é aquela questão que eu falei de usar redes de conceitos. Bom, eu vou detalhar como seriam cada uma dessas abordagens daqui para frente. Começando aí pela abordagem de aprendizagem de máquina. Então, a aprendizagem de máquina, de uma forma geral, são algoritmos que aprendem padrões em dados. Então, esses dados aprendidos, eles podem ser usados, então você fornece para ele um conjunto de dados que ele conhece, ou que ele vai usar para aprender algum padrão, e depois, usando isso, ele faz as predições aí de dados que ele não conhece. Tem 3 abordagens: aprendizagem supervisionada, não supervisionada e semi-supervisionada. Na aprendizagem supervisionada, você tem dados para treinamentos que são fornecidos como entrada. Então, você tem que fornecer dados para ele aprender. O principal exemplo é a classificação, que a maioria dos algoritmos de classificação são supervisionados.
Você tem também a aprendizagem não supervisionada. Nesse caso, você não precisa fornecer dados para treinamento, assim, dados com resposta. Ele vai aprender com os padrões dos próprios dados que você fornecer, para ele prever. Um exemplo disso seria técnicas de agrupamento, ou clustering. Tem também os modelos de tópicos, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre eles. E a aprendizagem supervisionada é uma coisa que você começa aí, basicamente, você precisa de dados de treinamento, mas uma quantidade pequena, você começa com uma quantidade pequena e combina isso com quantidade de dados que você não tem a resposta, os dados não rotulados. Bom, na aprendizagem supervisionada, então você pode dividir ela em fase de treino e fase de predição. Na fase de treino, então você fornece dados para treinamento, ou seja, para cada dado, por exemplo, se você estiver falando de classificação positivo e negativo, então você fornece um conjunto lá de sentenças, por exemplo, e para cada uma você fala se é positivo ou negativo. Aí o algoritmo vai aprender ali por que aquilo é positivo ou negativo. Tem várias estratégias de aprendizagem, mas ele vai aprender de alguma forma e aí depois ele vai usar isso como um modelo aí para fazer predições, que seria então na fase de predição você fornece dados não rotulados, ou seja, dados que você não sabe a resposta. E ele então, baseado no que ele aprendeu, vai te dar uma resposta. Tem vários exemplos de métodos que fazem isso, eu coloquei aqui só alguns, né? Então árvore de decisão, regra de classificação, SVM, Naive Bayes, redes neurais, mas existem vários. Cada um tem estratégias diferentes de aprendizado. Bom, as aprendizagens não supervisionadas, elas não necessitam de dados rotulados para treinamento. Essa é uma vantagem porque esses dados rotulados muitas vezes são difíceis ou às vezes até nem existem. Então, você tem que fornecer dados de treinamento, pode ter um custo alto. Então, essa abordagem seria interessante no sentido que não precisa de dados para treinamento. Então, aí tem alguns exemplos de como que funcionaria isso, então. Bom, eu poderia, por exemplo, categorizar cada sentença usando listas de palavras-chave de cada classe e medidas de similaridade. Então, por exemplo, assim, eu forneço ali um conjunto de frases que são positivas, um conjunto de frases que são negativas, então um conjunto de frases para cada classe, e aí eu pego os termos do texto e uso alguma medida de similaridade para ver se esses termos são similares, mais similares a esse conjunto de palavras positivo e negativo, por exemplo. Aí também tem várias medidas de similaridade para fazer isso. E você pode usar, por exemplo, alguns métodos já existentes aqui. Então, por exemplo, LDA é uma estratégia não supervisionada para encontrar aspectos e associar sentimentos usando um léxico. Então, são abordagens aí não supervisionadas. Essas abordagens não supervisionadas, o interessante é que você já pega ali o algoritmo pronto e simplesmente já faz as predições diretas ali, sem precisar de dados de treinamento. Bom, para qualquer uma dessas estratégias, eu preciso fazer uma seleção de features. Features seriam características ou atributos que eu vou usar para classificação. Então, o primeiro passo seria, então, selecionar quais atributos ou características que são mais importantes aí para fazer a classificação. Então, por exemplo, eu poderia usar termos, palavras mesmo, com cada palavra sendo uma feature, e aí usar um esquema binário, onde eu simplesmente digo se um termo apareceu ou não ali no texto, ou usar algum esquema de peso como TF-DF, que dá peso de acordo com a frequência que eles ocorrem ali no texto, num texto de treinamento. De uma forma geral, você precisaria de um texto aí para definir esses termos. Então, seria um exemplo de tipo de features. Eu posso usar features também de classificação gramatical, que é o chamado Parts of Speech, ou POS-tag em inglês, que onde eu classifico os termos de uma frase, por exemplo, como sendo substantivo, verbo, adjetivo, predicado, substantivo, verbo, adjetivo, advérbio. Então, de acordo com essas classificações, eu posso usar isso aí como feature. De uma forma geral, os adjetivos são os mais importantes indicadores de opinião. Eu posso usar frases, palavras e frases de opinião, como por exemplo, bom, ruim, gostei, detestei. Ou frases do tipo, custou-me o olho da cara.
que apesar de não ter assim, explícito ali um sentimento que a gente mais conhece, mas é uma expressão que indica que foi caro, né? Então essas expressões idiomáticas aí de cada língua são importantes aí. E você tem também a questão da negação. Então, por exemplo, quando você fala não bom, aí você inverte o sentimento, é um sentimento ruim. Então você pode usar termos, features assim para classificação. Quando a gente tem muitas features, é interessante usar métodos para seleção de features, ou seja, às vezes features demais pode atrapalhar. Então é interessante escolher quais são as mais importantes. Aí tem vários métodos para fazer isso. Então você tem, por exemplo, métodos baseados em léxico, que aí necessitam de anotação humana. Normalmente esses métodos começam com um conjunto de palavras e vão sendo expandidos aí usando, por exemplo, dicionários para encontrar sinônimos aí, ou outros recursos, como tesauros. E você pode ter métodos estatísticos. Então, métodos estatísticos são abordagens totalmente automáticas. Aí, então, por exemplo, eles podem tentar encontrar qual ocorrência de palavras, quando que uma palavra W aparece junto com termos da classe CI, por exemplo, encontrar probabilidades, ou então transformar um conjunto maior em um conjunto menor de features. Então, tem várias estratégias usando aí métodos estatísticos. Então, aqui tem alguns exemplos desses métodos, por exemplo, PMI, Q quadrado, LSI, ganho de informação, índice Gini. Então, são métodos estatísticos para fazer seleção de features. Bom, então essas são as abordagens de aprendizagem de máquina. Agora vamos falar um pouquinho sobre as abordagens baseadas em léxico. Então a ideia é usar um léxico de sentimentos, que seria então uma coleção de termos de sentimentos pré-compilados. Ou seja, termos conhecidos que eu vou lá e defino o sentimento deles. Bom, eu não consigo definir todos os termos. Então, o que a gente faz é usar um conjunto semente e expandindo isso aí. Então, a abordagem, basicamente eu posso ter abordagens baseadas em dicionário, baseadas em corpos e abordagens mistas, que usam os dois. Então, a ideia é que no dicionário, esse conjunto semente de palavras de opinião seja então expandido usando sinônimos e antônimos aí encontrados em dicionários. Já baseado em corpos, esse conjunto semente vai ser expandido usando os termos que aparecem nessa coleção aí de documentos usada como corpus, que tem então, que dão um contexto específico, porque dicionários são termos mais genéricos. Então, detalhando cada um deles, então aqui, na abordagem baseada em dicionário, você começa então com um conjunto de semente de palavras de opinião, que é coletado manualmente, e aí você usa dicionários conhecidos, corpus estilo dicionário. Então, por exemplo, o WordNet é um dicionário conhecido aí do idioma inglês. E tem também tesauros. A ideia de tesauros também é organizar isso aí, não só em termos de sinônimos e antônimos, mas também alguns outros tipos de relacionamento, como por exemplo, de abrangência ou de estreitamento. Tipo assim, você fala bebida e abaixo de bebida você tem refrigerante, cerveja, etc. Você pode ter alguns níveis assim de relacionamentos, você pode definir um tesauro. Então, usando esses corpos, você vai então num processo iterativo, a partir do conjunto semente, adicionar novas palavras a esse conjunto inicial de sementes, encontrando então, por exemplo, sinônimos e antônimos. E aí depois você inicia uma outra iteração, onde essas novas palavras que foram adicionadas também se procura novos sinônimos e antônimos. E aí vai fazendo isso até que nenhuma nova palavra seja adicionada. Então no final você tem uma coleção aí de termos expandida a partir da semente. E aí, é opcional, mas é interessante ter uma inspeção manual para corrigir erros. Então isso aí funciona bem, mas tem a desvantagem de não encontrar palavras em contexto específico. Então você encontra só termos gerais. E aí então tem a abordagem baseada em corpos, que a ideia é exatamente encontrar termos específicos. Então a ideia é parecida, você usa um conjunto de semente de palavras de opinião, coletado manualmente, e depois você procura novas palavras em um grande corpus, aí, em um contexto específico.
Esse grande corpus, então você vai usar aí, você pode encontrar termos usando padrões sintáticos ou de co-ocorrência de palavras. Então, por exemplo, você pode definir um conjunto de restrições linguísticas. Então, termos como e, ou, mas, que aparecem em expressões aí, indicam relacionamentos entre termos. Então, você pode usar adjetivos de opinião e definir suas polaridades usando isso. Por exemplo, se você sabe que um adjetivo é positivo, aí tem uma frase assim, isso, e isso, e isso, provavelmente todos eles são positivos. Agora você tem, por exemplo, mas isso, aí você está invertendo a polaridade. Então você pode usar esses padrões sintáticos para encontrar novos termos e definir suas polaridades. E você também tem tags estatísticas que são basicamente baseadas em co-ocorrências de adjetivos. Então, você pode ter a polaridade de cada palavra definida aí por sua frequência de ocorrência em relação ao corpus anotado. Então, palavras que ocorrem muitas vezes juntas, por exemplo, se você tem uma semente e ela aparece muitas vezes junto com outros termos com uma frequência alta num corpus, então é uma indicação que essas novas palavras poderiam ser adicionadas aí também nesse léxico. A desvantagem disso é porque é difícil de preparar um grande corpus. Provavelmente você vai encontrar às vezes muitos termos incorretos aí. Então, tem a vantagem de você conseguir não só termos genéricos, mas termos específicos, mas tem essa dificuldade de preparar isso. E as abordagens híbridas podem, então, combinar corpos condicionais, corpos específicos condicionais. Bom, então eu falei das abordagens de aprendizagem de máquina, baseadas em léxico, agora um pouquinho sobre as baseadas em conceitos. Então, tem algumas estratégias para definir conceitos. Então, por exemplo, eu tenho esse FCA, chamado de análise de conceitos formal, em que entidades e seus atributos são estruturados em abstrações formais chamadas de conceitos formais. E aí você tem hierarquias de conceitos. Você vai criando hierarquias de conceitos, organiza os conceitos em forma hierárquica, então você tem ali uma estrutura de conceitos. Você tem esse fuzzy FCA, que a ideia é quase idêntica, só que você trata mais incertezas, coisas que podem estar assim, num conceito ou no outro aí. Você tem ontologias, que é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos e os relacionamentos entre eles, então como eles são relacionados, como cada conceito está relacionado com outros. Você tem a web semântica, que a ideia é atribuir significado aos conteúdos da web. Aí tem também algumas estratégias aí para organizar esses conceitos encontrados na web. Então, de uma forma geral, são abordagens que tentam pegar o conhecimento humano e organizar em conceitos. O que muda são as estratégias aí para fazer isso. Mas a ideia geral é que você tenha o conhecimento organizado em conceitos. Bom, essa abordagem ela é muito interessante, assim, do ponto de vista, ela é muito rica semanticamente. O problema é que o conhecimento humano é muito amplo, né? Você não consegue pegar tudo e organizar em conceitos e ao mesmo tempo incorporar as coisas novas que vão surgindo. Então ela acaba sendo interessante, mas acaba sendo útil só em conceitos muito específicos. Mas realmente uma estratégia muito interessante de ser usada e às vezes combinada com outras. Bom, então são basicamente essas três abordagens principais para a classificação dos sentimentos. Para simplesmente classificar. Bom, agora de uma forma geral, a análise de sentimentos tem outros conceitos envolvidos. Então eu vou falar um pouquinho sobre o processamento de linguagem natural. Então o processamento de linguagem natural é uma área da ciência aí que existe separadamente, independente aí da análise de sentimentos. Então, uma definição geral é que a PLN, processamento de linguagem natural, ela estuda a capacidade e as limitações de uma máquina em entender a linguagem dos seres humanos. Então, ela envolve aí, basicamente a área de computação, com a área de linguísticas. Então, é utilizada para reconhecer o contexto, fazer análise sintática, semântica, léxica, morfológica,
criar resumos, extrair informação, interpretar os sentidos, analisar os sentimentos e até aprender os conceitos com textos processados. Então é uma área muito ampla aí, tenta tratar toda a questão linguística. Essas técnicas de PLN, elas podem ser usadas para construir léxico, por exemplo, agora já no contexto de análise de sentimentos, ela pode ser usada para construir léxico, para identificar aspectos e para classificar sentimentos. Eu vou mostrar alguns exemplos. Normalmente ela é usada aí como etapa de pré-processamento, ou seja, antes de fazer a análise de sentimentos, eu faço o processamento de linguagem natural. As principais ferramentas que a gente tem hoje aí são Stanford Core NLP, que é provavelmente a principal. Tem o NLTK, que é um conjunto de ferramentas também muito usado aí. Essas duas para inglês. Então, na língua inglesa isso já está bastante evoluído, já bastante avançado. Em português ainda nós estamos muito atrás, mas eu tenho uma ferramenta, por exemplo, o Cogro, que é interessante aí para usar análise gramatical fazer análise de linguagem natural em português. Bom, essas ferramentas fornecem várias aplicações aí. Eu enumerei aqui alguns deles, mas tem vários outros. Então, por exemplo, o principal aqui seria a marcação de uma classe gramatical, que é chamada de post-tag em inglês, que é classificar as frases aí, cada termo como sendo aí substantivo, verbo, advérbio, artigo, preposição, etc. Eu tenho também o reconhecimento de entidade nomeada, que é a partir de um texto identificar ali nomes de pessoas, nomes de organizações, de locais, datas, etc. Então é também um outro tipo de ferramenta que faz essa identificação, essa aplicação específica. Eu tenho também a resolução de correferência, que a ideia é identificar aí vários termos que se referem à mesma entidade, porque às vezes você fala de uma mesma entidade usando termos distintos. E é importante saber que cada um desses termos se refere à mesma entidade. Tem também ferramentas que identificam parte de dependência, que identifica, por exemplo, dependência entre os termos das frases. Vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho. Então, são várias aplicações aí dessas ferramentas de linguagem natural que podem ser úteis aqui para análise de sentimentos. Aqui tem um exemplo do Cogro, essa do análise em português. Então, aqui, além dessa classificação gramatical, ela corrige erros gramaticais. Então, por exemplo, se eu entrar aqui aqui tem um exemplo de uma frase. Isto é um exemplo de um erro gramaticais. Então, tem um erro de concordância aqui. Ó. Então, ela me avisa que tem um erro de concordância nesse erro gramaticais e fala que tem um erro encontrado. E aí depois ela dá um detalhamento aqui, ó, o adjetivo concorda com o substantivo a que se refere, e aí você fala para substituir por erros gramaticais. Além disso, ela faz a análise morfológica. Ela classifica as palavras em várias categorias aqui. Ó. Então, por exemplo, cada linha aqui é uma palavra daquela frase, isto é um exemplo de erros gramaticais. Aí ele identifica os lemas. Então, por exemplo, lema é a questão mais básica da linguagem, do termo. Então, por exemplo, o lema é o ser, que é do verbo ser. E aí, por exemplo, plural, ele vai pegar o lema, esse é o termo no singular, gramaticais, e virou gramatical, aqui, o lema gramatical. Encontra a classe, então classifica isso, é substantivo, verbo, artigo, substantivo, então cada termo aqui está classificado. Fala da flexão, se é masculino, feminino, se é singular, se está no presente, no caso dos verbos está no presente, em que pessoa que está. Então, terceira pessoa do singular e assim por diante. Fala o sintagma, se é nominal, verbal, preposicional. E fala a função, se está na função aí de sujeito, predicado, predicativo do sujeito. E, além disso, dá uma árvore sintática aqui, onde tem a frase e essas classificações numa forma hierárquica. Então, é uma ferramenta bem interessante que eu posso usar esses resultados para fazer o pré-processamento do texto, usar essas classificações e depois usar isso junto com as técnicas de análise de sentimentos. Então, por exemplo, na análise baseada em aspecto, que é aquela mais detalhada,
Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela aqui, para a gente entender essas várias etapas. Então, basicamente, você tem que encontrar as entidades seriam produtos, serviços, pessoas, organizações. Então, por exemplo, aquela ferramenta de reconhecer entidades seria interessante aqui. Encontrar os aspectos, que seriam os componentes e atributos de uma entidade. Então, por exemplo, a entidade iPhone, aspectos, eu tenho, por exemplo, componentes e atributos. Então, componentes, por exemplo, seria bateria, tela, câmera, microfone. E atributos seriam qualidade de voz, tamanho, peso. Então, de uma forma geral, a gente trata componentes e atributos como uma coisa só e chama isso de aspectos. Bom, expressões de aspectos. O que indicam aspectos? Então, você pode ter frases, palavras ou frases indicando aspectos. Então, por exemplo, aspecto, qualidade de voz, você pode ter várias expressões indicando esse mesmo aspecto. Então, por exemplo, se apareceu lá no texto som, ou simplesmente voz, ou qualidade de voz, você está falando da mesma coisa, do mesmo aspecto que é a qualidade de voz. Então, daí que entra a importância, por exemplo, daquelas ferramentas que fazem a correferência. Encontrar termos diferentes que se referem à mesma entidade ou ao mesmo aspecto. Então, normalmente, os aspectos são substantivos. De uma forma geral, são substantivos. Mas podem também ser verbos, advérbios e adjetivos. Então, alguns exemplos aqui. O som desse celular é claro. Então, aqui está o som, que é o aspecto explícito, aqui está no papel de substantivo. Já nesse caso aqui, este celular é muito grande, eu estou falando de um aspecto implícito, que é o tamanho dele. Esse tamanho, ele vai ser identificado por esse adjetivo e advérbio aqui, muito grande. Então, isso que vai indicar o aspecto. E eu também posso ter expressões mais complexas. Então, por exemplo, assim, este celular não caberá no meu bolso. Então, eu estou falando aí de um aspecto implícito, que é o tamanho ou a forma dele. Agora, é muito mais difícil identificar isso em frases desse tipo. Então, aquela classificação gramatical lá, ela pode ser útil também para encontrar aqui os aspectos. Basicamente, a análise de sentimentos baseada em aspecto é composta de quatro etapas. A primeira é a identificação e extração dos aspectos, e normalmente suas entidades também. Depois eu tenho que agrupar esses aspectos, ou seja, encontrar aqueles termos que se referem ao mesmo aspecto e colocar todos juntos ali para fazer uma análise das várias sentenças que falam dos mesmos aspectos. E aí classificar os sentimentos sobre cada um desses aspectos. E aí, com base no sentimento, por exemplo, de cada sentença, de cada aspecto, um mesmo aspecto pode ser avaliado várias vezes, então eu tenho que agrupar isso e definir um sumário. Então, a última etapa seria gerar um sumário baseado em aspecto. Então, para cada aspecto, eu falar de uma forma geral o sentimento dele. Bom, vamos detalhar um pouquinho cada uma dessas etapas. Então, para a abordagem, para a extração de aspectos, as principais abordagens para aspectos explícitos são essas três aqui, usar regras de linguagem, modelos de sequenciamento e modelos de tópicos. Então vamos detalhar cada um. Regras de linguagem são abordagens que usam regras baseadas em padrões contextuais. Elas vão capturar propriedades dos termos e as suas relações. Então, para isso, a gente usa esses classificadores gramaticais, os post-taggers e também pastas de dependência. São abordagens não supervisionadas e são independentes de domínio. Então, essa é uma coisa importante aqui. Não supervisionadas, elas não precisam de dados para treinamento. Então, é interessante nesse sentido. E são independentes de domínio, ou seja, é uma abordagem genérica. Alguns exemplos aqui para a gente entender então como funcionam essas regras de linguagem. Então, um exemplo aqui de uma primeira abordagem seria encontrar substantivos e frases substantivas frequentes. Então, você classifica o texto usando aquelas ferramentas de linguagem de PLN, né? E pega lá os substantivos e frases substantivas como sendo potenciais aspectos. Agora, eles vão ser aspectos se eles forem muito frequentes, ou seja, se aparecer em muitas revisões, então provavelmente realmente é um aspecto que está sendo muito comentado ali.
Então, isso é porque o vocabulário de um grande conjunto de revisões, ele converge. Então, por exemplo, se aparece assim, uma frase, as imagens são espetaculares, a câmera produz imagens espetaculares. Então, se essa imagens, que é um substantivo aqui, aparece muito frequentemente, junto com palavras de opinião, como espetaculares, então, se isso é uma coisa frequente, então isso pode ser identificado como um aspecto imagem. Bom, mas podem ter aqueles aspectos que não são frequentes, mas que são importantes. Então, aí eu posso inferir isso através, por exemplo, de fazer análise de padrões aí. Então, por exemplo, se a imagem foi identificada como um aspecto frequente e espetacular como palavra de opinião, então, numa frase que aparecer assim, ó, esse software é espetacular, ele segue o mesmo padrão aqui de cima, onde que o software é um substantivo. Então, o software pode ser identificado como um aspecto, mesmo que ele não seja muito frequente. Esse aqui é um exemplo, um primeiro exemplo. Bom, um segundo exemplo seria fazer um conjunto de padrões heurísticos, ou seja, um conjunto de regras de padrões gramaticais feitos baseado em observação, ou seja, analisando aí dados, eu vou montando combinações que indicam realmente aspectos e sentimentos. Então, por exemplo, aqui tem aqui um conjunto de 6 padrões que poderiam indicar isso. Então, se aparecer aqui uma primeira palavra classificada como adjetivo, seguida de um substantivo, como por exemplo na frase assim, ó, beautiful pictures, no caso em inglês, né? Então, eu tenho aqui o aspecto, o substantivo que é picture seria o aspecto e o beautiful seria o sentimento no papel de adjetivo. Aí tem vários exemplos assim. Ou então, um caso assim, ó, adjetivo, substantivo e outro substantivo, como em simple cell phone. Então, cell phone seria o aspecto e simple seria o sentimento. Então, eu posso criar regras assim, usando aí verbos, adjetivos, advérbios, etc., baseado na observação de como que esses aspectos aparecem nos textos. Esse tipo de abordagem encontra um número grande de aspectos, mas também pode encontrar muito lixo aí. Então, às vezes, combinado com outras estratégias, você pode melhorar isso. Bom, tem um outro terceiro exemplo que usa relações de dependência. Então, usar um parser de dependência. Parser de dependência, além de classificar aí os termos como substantivo, verbo, predicado, etc., adjetivo, advérbio, eles também encontram esses padrões de dependência. Por exemplo, aqui, ó, a frase é "This movie is not a masterpiece", ou seja, esse filme não é uma obra-prima. Aí, classificando, fazendo um padrão de dependência, usando aquelas ferramentas de PLN, aqui tem um gráfico dessas dependências. Está falando aqui, por exemplo, que o artigo determina aqui o substantivo, e aqui eu tenho o sujeito da frase, e aqui tem um modificador de advérbio, que é o not, tem o objeto direto. Então, usando essas relações, isso também pode ser útil aí para identificar os aspectos de seus sentimentos. Bom, então isso são estratégias usando regras de linguagem, que é totalmente dependente aí de PLN, que são muito usados na prática. Mas eu tenho outras estratégias que não usam regras de linguagem. Uma delas são os modelos de sequenciamento. Então eu posso fazer a extração de aspectos e modelar isso como uma tarefa de rotulação de sequências. O que é rotulação de sequência? Você tem uma frase, você pode classificar cada termo baseado em como você classificou os termos anteriores e os próximos. Então, a ideia tem alguns modelos que fazem isso. Então, você pode pegar aí que os aspectos e expressões de opinião, eles são frequentemente interdependentes e ocorrem em uma sequência. Então, normalmente eles aparecem numa sequência específica. Por exemplo, pensando naquelas linguagens, normalmente às vezes eu tenho assim, um substantivo e depois um adjetivo, ou o contrário. Então tem uma dependência aí que se você pega isso com uma frequência alta desses padrões de dependência,
você consegue identificar então encontrar esses aspectos e sentimentos. Então, isso são técnicas supervisionadas, ou seja, eu preciso de dados para treinamento. Então, ele vai treinar num conjunto grande de dados ali. Esses métodos precisam de grandes conjuntos de dados para serem eficientes, eficazes. Então, ele vai treinar num conjunto de dados e vai identificar esses padrões de ocorrência aí em sequência. E aí, baseado no que ele aprendeu, ele consegue classificar novos dados. Então, os principais modelos de sequenciamento são os modelos baseados em cadeia de Markov, HMM, e o Conditional Random Fields, que é o CRF. São modelos probabilísticos, então, supervisionados e iterativos, ou seja, eles entram num processo iterativo, faz uma classificação baseada em como ele classificou o anterior, mas aí essa classificação, a cada iteração pode ir mudando até se estabilizar. Então, eles podem usar os resultados de classificadores gramaticais também e de pastas de dependência como features para definir melhor essa sequência. Então, é uma outra estratégia bastante usada aí também que dá bons resultados. Eu ainda tenho uma terceira abordagem de identificação de aspectos, que é baseada em modelos de tópicos. Modelos de tópicos são baseados aí na ideia de que documentos são misturas de tópicos e cada tópico é uma distribuição probabilística de palavras. Então, esse é uma estratégia genérica, não só para análise de sentimentos, mas que dado um documento, eu posso identificar sobre quais tópicos aquele documento fala, baseado nas palavras, na probabilidade das palavras ali de cada tópico. Transformando isso para análise de sentimentos, basicamente a ideia é que cada aspecto, então é uma distribuição aí multinominal sobre palavras, e eu posso considerar então cada aspecto igual a um tópico. Então eu uso um modelo de tópicos e depois eu digo que cada tópico que ele encontrou é um aspecto. Esses tópicos, aspectos, então agrupam aí diferentes palavras que expressam o mesmo aspecto, ou aspectos relacionados. Os principais modelos de tópicos são o PLSA e o LDA. São modelos não supervisionados também, então tem a vantagem de não precisar de dados para treinamento. Agora, o grande problema deles é que eles são capazes de identificar somente aspectos gerais. Assim, aspectos gerais eles conseguem identificar, mas quando você vai olhar assim, coisas mais detalhadas, esses modelos não são bons, os resultados deles. Então é mais recomendado usar abordagens baseadas em regras de linguagem ou de modelos de sequenciamento. Ok? Então, essa é a questão de extrair aspectos explícitos. Agora, como que eu extraio os aspectos implícitos? Essas são estratégias mais difíceis, mas há muitos tipos de expressões de aspectos implícitos. Então, a ideia é usar as expressões que indicam aspectos explícitos, como os adjetivos. Os adjetivos são os mais comuns. Então, os adjetivos eles modificam ou descrevem alguns atributos específicos ou propriedades das entidades. Então, por exemplo, quando eu uso o adjetivo pesado, ele está descrevendo o aspecto peso de uma entidade. Bonito descreve positivamente a aparência. Agora, esse significado ele depende de domínio. Então, por exemplo, pesado, numa sentença do tipo o tráfego está pesado, ele não está descrevendo peso. E sentença do tipo o telefone não cabe no bolso, ele está descrevendo o aspecto tamanho e forma, mas a sentença não possui nenhum adjetivo. Então tem essas dificuldades. Então aspectos implícitos são mais difíceis de identificar. As principais abordagens aí para aspectos implícitos, elas mapeiam os aspectos implícitos para seus aspectos explícitos. Você pode usar técnicas de clustering, explorando aí a concorrência entre aspecto explícito e uma palavra de sentimento. Pode usar regras de associação, também explorando aí a concorrência. E técnicas de classificação, explorando relações léxicas de palavras como sinônimos e antônimos. E usando um método baseado em dicionário. Então, basicamente, você tem assim, um conjunto de aspectos explícitos que você define e você, então, usando esses termos que indicam aspecto implícito, você associa eles a aspectos explícitos, faz um mapeamento.
Então, essas são as principais abordagens que a gente tem aí hoje. Mas ainda existe pouca pesquisa sobre o assunto. Bom, então essa foi a primeira etapa, que é identificar e extrair os aspectos. Agora vamos para a segunda etapa, que é agrupar os aspectos. Então, a questão de agrupar. Eu identifico lá vários aspectos, usando os termos que aparecem nas frases, mas acontece que as pessoas usam diferentes palavras e expressões para descrever o mesmo aspecto. Então, por exemplo, poder usar o termo foto ou o termo imagem, se referindo ao mesmo aspecto para a câmera digital. Então, eu preciso identificar esse grupo, assim, saber que foto e imagem se refere ao mesmo aspecto, porque aí eu vou usar os sentimentos que eu identifiquei para cada um deles para falar do aspecto imagem da câmera, por exemplo. Então, expressões indicando o mesmo aspecto, elas devem ser agrupadas. Aí, para fazer isso, dicionários e tesauros podem ajudar. Então, eu posso usar assim, sinônimos, antônimos ou relacionamentos entre eles para ajudar. Mas não são suficientes, porque os sinônimos eles são dependentes de domínio. Então, em cada domínio, uma coisa que é sinônimo no domínio pode não ser no outro. Por exemplo, o termo em inglês aí, picture e movie são sinônimos em revisões de filme. Eles poderiam ser agrupados se eu estiver falando de revisão de filmes. Mas não são sinônimos quando eu falo de revisões de câmera. Em câmera, picture é mais relacionado à foto e movie é mais relacionado ao vídeo. Então, eles não seriam sinônimos aqui. Então, eu tenho essa dependência de domínio, que é um dificultador a mais. E, por exemplo, caro e barato, eles indicam o aspecto preço, mas não são sinônimos. Não são sinônimos de preço, né? Então, nem sempre sinônimo só ajuda. Então, esse agrupamento de aspecto ele é baseado aí, basicamente em uma medida semântica. Então, eu tenho que medir semanticamente se esses termos estão realmente relacionados. As principais abordagens para isso seriam, então, usar dicionários como o WordNet e tesauros, combinados aí com alguma outra técnica, ou usar modelos de tópicos como o LDA, que faz esse agrupamento de tópicos baseado em concorrência de palavras. Tem métodos semi-supervisionados e tem técnicas de clustering. Então, são termos usados, métodos usados, abordagens usadas aí para agrupamento de aspectos. Bom, a terceira etapa seria a classificação dos sentimentos sobre os aspectos. Então, depois que eu identifiquei e agrupei, agora eu posso classificar então os sentimentos. Na verdade, eu posso classificar antes de agrupar, mas tem essa abordagem de classificação. Então, a ideia é identificar as palavras de opinião relacionadas aos aspectos. Bom, isso eu já comentei bastante lá atrás, tem várias abordagens para a classificação dos aspectos, a gente já discutiu lá atrás, né, baseado em aprendizagem de máquina, baseado em léxico, baseado em conceitos. Então, eu posso usar qualquer uma daquelas abordagens para classificar os sentimentos. Bom, e a quarta e última etapa da análise de sentimento baseada em aspecto é fazer o sumário. Então, é sumarizar aí um grande volume de opiniões. Então, eu classifico cada uma, mas depois eu quero saber, assim, de uma forma geral, qual que é o sentimento que eu tenho sobre cada aspecto. Aí tem várias formas de apresentar isso, por exemplo, uma interface amigável com o usuário, assim, ou tabelas, ou coisa assim. Então, nesse exemplo aqui, ele apresenta um sumário de 1.668 revisões, ele classifica aqui no formato de estrelas, de 1 a 5 estrelas, e tem aqui, então, cada aspecto, facilidade de uso, valor, bateria, tamanho. Isso aqui é uma avaliação do iPad, encontrada aí no Google Products Shop, no Google Shop. Então, ele analisa cada aspecto do iPhone aqui, dá a classificação em termos de sentimento aqui, em termos de estrelas, e ainda mostra aqui um exemplo de uma frase que justifica essa classificação. Então, é um formato aqui de apresentação do sumário. Bom, essa figura mostra, então, de uma forma geral, todas essas etapas, através de um exemplo. Então, suponha aqui que você tenha 3 revisões de produtos, cada uma aqui uma revisão de um determinado produto. Aí você faz, então, primeiro a extração do aspecto e sentimento. Então, por exemplo, na primeira revisão você encontrou esses dois aqui, ó. Essas duas frases indicando, então, por exemplo, good battery life e very nice pictures,
Então, duas frases que você encontrou na primeira revisão, indicando o aspecto bateria, vida da bateria, e aspecto imagem. Aqui está falando que a bateria é boa, que a imagem também é muito, muito elegante, muito boa. Na segunda revisão também você encontrou outras duas frases aqui, na terceira também. Então agora a próxima etapa seria agrupar os aspectos. Então, por exemplo, Better Life está falando aqui na primeira revisão e tem também aqui Better Power. Então, quando você vai agrupar, você vai identificar que nessas revisões diferentes, um chamou de Better Life, outro de Better Power, mas está falando do mesmo aspecto, que é a bateria. Então, elas foram agrupadas aqui, da mesma forma que a qualidade de voz e as imagens, que usam termos diferentes, mas estão falando da mesma coisa. E aí depois vem então a classificação dos sentimentos. Aí para cada frase dessa, você define a classificação. Nesse exemplo aqui, ele está colocando um valor numérico, uma escala numérica aqui para classificação. Tem escala positiva, mas tem um valor de quanto ela é positiva. E a mesma coisa para negativo. E aí depois então você precisa, com base na classificação de cada frase, fornecer um sumário geral. Então, poderia ser simplesmente somando isso aqui, né? E fazendo uma média. Ou somando, ou fazendo uma média aqui para encontrar a escala aqui. Então, ele vai identificar que para esses dois, para esse aqui é positivo, para esse aqui é negativo, para esse aqui é positivo. Aí você faz então um sumário desses aspectos, gerando aqui então um sumário, onde cada aspecto você tem então um mérito dele, se é positivo ou negativo. Essa é a ideia geral. Bom, então esses são os conceitos gerais aí de análise de sentimento, uma contextualização, falando de todas as abordagens de uma forma geral sobre esse assunto, análise de sentimento, né? Esse tópico de pesquisa. Agora eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre alguns projetos de pesquisa que eu tenho, estou desenvolvendo nessa área. Então, basicamente tem assim, quatro tópicos de pesquisa aqui, que é o Big Field, que é um ambiente para análise de sentimentos. Tem análise de sentimentos baseada em aspectos para a língua portuguesa, tem a identificação de oportunidades de inovação e identificação de problemas e suas soluções. Deixa eu falar rapidamente sobre cada um deles aqui. Bom, o Big Field, o que a gente está fazendo é um ambiente aí de processamento distribuído para a execução de métodos de análise de sentimentos. Porque hoje a gente tem muitos métodos de análise de sentimento propostos aí, e cada um foi testado normalmente assim, em pequenos volumes de dados para mostrar que funciona. E a gente não encontrou aí por exemplo, nenhum trabalho comparando se esses métodos funcionam bem ou não quando eu tenho que processar grandes volumes de dados. E nem mesmo se esses métodos funcionariam em plataformas de processamento distribuído, como um cluster de máquinas aí usando o Spark, o Apache Spark, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo nesse trabalho, ele já está basicamente no fim, é um trabalho aí do aluno Roger, de mestrado, a ideia é executar, então, métodos de análise de sistemas nas plataformas Apache Spark e Hadoop. Apache Spark é uma plataforma para você programar de forma distribuída, executar programas aí de forma distribuída num cluster de máquinas. Ou seja, você tem uma plataforma com várias máquinas e você faz um processamento paralelo, cada um processa alguma coisa e juntas forma o processamento final. Essa é uma estratégia muito usada aí para processar grandes volumes de dados, chamados Big Data. O Spark, ele precisa de um gerenciador de cluster aí. Então, a gente usa o Hadoop como um gerenciador de cluster para esse processamento. Essa plataforma que a gente está criando, então, a gente pegou vários métodos já existentes aí de análise de sentimentos e adaptou eles para rodar nessa plataforma, para rodar numa plataforma distribuída usando o Spark. Além de rodar cada método individualmente, a gente permite também a composição aí de métodos, ou seja, posso fazer uma análise de sentimentos usando mais de um método e dando, por exemplo, pesos para cada um. Qual que é o peso da classificação de cada método, de forma que juntando tudo eu tenho uma classificação final.
Esse ambiente fornece aí uma API para desenvolvedores, com acesso local e via web service, ou seja, a gente vai disponibilizar aí uma API pronta, que ele pode rodar no seu próprio cluster, ou pode acessar o nosso cluster via web service para fazer processamento usando essa API. E também fornece uma interface web para usuários finais. Alguém que quer só fazer um teste rápido, entender, pode usar uma interface web. Então, basicamente, o BigFuel ele é composto desses componentes aqui. Ó. Você tem os usuários, o usuário final que vai usar via interface web, e um desenvolvedor que pode usar usando aí via local ou via web service, acessa então a API do BigFuel. Essa API, o que tem por trás dela aqui são ferramentas de pré-processamento, ferramentas de processamento de linguagem natural, fornecem aqueles vários serviços, aplicações de linguagem natural, e abordagem para análise de sentimentos. Aqui a gente tem abordagem assim, usando alguns classificadores do próprio Apache, da Apache Spark, então, por exemplo, o Naive Bayes e o Random Forest, e tem os métodos disponibilizados na plataforma chamada iFuel, que foi desenvolvida lá pelo pessoal do FMG. Então, eles têm vários métodos que a gente adaptou para rodar aqui nessa plataforma. Tem também o Stanford, uma versão do Stanford que roda no Databricks, também que é fornecido aqui, que a gente adaptou também para rodar aqui. E você pode fazer a composição de métodos. Então, isso aí roda tudo em cima do Apache Spark, que usa como gerenciador de cluster o Hadoop. Essa é a ideia do BigFuel. Bom, um segundo projeto é a análise de sentimentos baseada em aspectos para a língua portuguesa. A ideia é construir um framework completo para análise de sentimentos baseado em aspectos para a língua portuguesa do Brasil, porque a gente tem que diferenciar aí de Portugal, porque tem, às vezes, umas dependências em relação às diferenças aí. Então, ele vai ser composto por essas 4 etapas aí de análise de sentimentos baseada em aspectos, que seria a identificação e extração dos aspectos e palavras de sentimentos, o agrupamento dos aspectos, a classificação dos sentimentos e a geração do sumário. A ideia, então, é propor estratégia específica para a língua portuguesa, por exemplo, regras gramaticais específicas, aí, léxicos específicos e outros tratamentos aí que podem diferenciar da língua inglesa. E, é claro, a gente vai, então, comparar aí com como seria o desempenho disso aí comparado com textos na língua inglesa, usando as ferramentas já existentes aí para a língua inglesa. Então, a ideia, assim, a gente não sabe ainda se vale a pena desenvolver isso, porque alguns trabalhos dizem que é melhor você pegar o texto em português, traduzir para inglês e usar as ferramentas em inglês. Então, o que a gente acredita, nossa suposição, é que se a gente desenvolver técnicas específicas para a língua portuguesa, a gente possa conseguir resultados melhores do que simplesmente traduzir para o inglês. Bom, o terceiro projeto aí já não é exatamente de análise de sentimentos, mas de mineração de opinião de uma forma geral, que é tentar identificar oportunidades de inovação. Ou seja, oportunidades de inovação que podem aparecer nesses textos opinativos aí de usuários sobre produtos e serviços. Então, quando você faz essas revisões, além de falar dos sentimentos, assim, o que você está achando, muitas vezes os usuários colocam sugestões de melhorias do produto, então eles podem sugerir minorias que podem então levar à inovação incremental, ou às vezes eles sugerem aí coisas completamente novas que podem gerar uma inovação disruptiva. Então, a ideia é capturar, identificar nesses textos essas frases que indicam inovação. Então, para isso a gente vai ter que aplicar técnicas de PLN, de recuperação de informação, nesses textos deixados pelos usuários. Então, é uma ideia que, a princípio, é bem interessante, a gente precisa avaliar ainda se a gente vai conseguir bons resultados. E um quarto projeto muito parecido com o de inovação é identificar problemas e suas soluções também em textos aí de opiniões de usuários sobre produtos e serviços. Então, os usuários, eles normalmente descrevem problemas aí que eles normalmente encontram e muitas vezes também sugerem soluções. Então, por exemplo, se eu encontrar muitos textos aí falando que tal carro tem tal problema, tal carro tem muito problema de embreagem, aí tem muita gente falando sobre isso, então
Isso é um problema potencial daquele carro. E muitas vezes eles falam soluções. Para resolver isso eu tive de fazer tal coisa, trocar tal coisa. Então, a ideia é tentar identificar isso nesses textos. Então, também a gente vai aplicar técnicas de PLN, recuperação de informação, em textos de revisões aí, ou em textos de reclamações deixados para os usuários. Ok? Então, essa seria então um outro projeto aí de pesquisa. Bom, então finalizando, como conclusões, né? A análise de sentimento é uma área com intensa pesquisa, ou seja, não é uma coisa nova, já tem aí uns 15 anos, 20 anos já que já tem pesquisa sobre isso, mas essas pesquisas estão aumentando cada vez mais por causa do grande interesse comercial. Depois aí das redes sociais e tudo mais, onde a gente pode encontrar com facilidade essas revisões, então isso passou a ter um interesse comercial muito grande por parte das empresas. Então, fazer trabalhos nessa área leva aí a grandes oportunidades de projetos aí para alunos de iniciação científica e de mestrado, claro que de doutorado, mas estou falando de mestrado porque no nosso curso aqui a gente não tem doutorado. Então, você pode estar trabalhando com pesquisas no estado da arte, aí, em áreas como recuperação de informação, PLN, inteligência artificial. Isso gera grandes oportunidades de inovação tecnológica e, no mínimo, aí, uma boa preparação para o mercado de alta tecnologia. Então, essa é a ideia de trabalhar com esse tópico aqui na UFLA, de uma forma geral, e nos meus projetos de pesquisa aí, que envolvem alunos de iniciação científica e de mestrado. Bom, então aí agora fica aberto a dúvidas, para questionamentos. Aqui tem as principais referências bibliográficas que eu usei nessa apresentação.